Boa noite, pessoal. Espero que vocês se encontrem bem. Hoje vamos mudar aqui um bocadinho de tema. Há algum tempo que eu ando com vontade de falar nisto que vou falar hoje. E hoje é o dia. A propósito do quê? Eu não sei quem segue a série The Good Doctor. Eu nunca tinha visto. Sabia que a série existia, mas não sigo. E ontem, por acaso, sentei-me a ver e apanhei um episódio que me levou a uma reflexão que eu já tenho feito algumas vezes e que hoje quero partilhá-la convosco. Então, no episódio, eu não sigo a série, mas o que eu consegui perceber foi que o Good Doctor, ele tem espectro de autismo e do que eu vi naquele episódio, ele tinha um pai abusivo e uma mãe que não o protegeu. Segundo o testemunho dele, ele acusa o pai de ter matado o seu coelho e acusa o pai de ter matado o irmão. Nós podemos deduzir que terá sido num acesso de violência, possivelmente causado por alcoolismo ou toxicidade, ou seja o que for. Entretanto, o pai dele está a morrer com cancro e um amigo médico dele, um médico amigo dele, sugere-lhe que ele vá visitar o pai, despedir-se do pai, quase uma tentativa, não sei se de o levar a fazer as pazes, de o levar a perdoar, talvez. E ele acaba por ir. Pronto, eles levam-no à casa dos pais. Quando chegam lá, ele vê a mãe à entrada da porta e recusa-se a sair do carro. Tem um ataque e não quer ir. Entretanto, também tem um ataque de pânico desencadeado por memórias antigas. E isto é basicamente, o episódio é à volta disto. Ele chega depois a ir à casa dos pais, tem uma primeira conversa com o pai, que não corre nem mal nem bem. Se bem me recordo, ele diz que não o perdoa, ou qualquer coisa assim do género, mas a conversa fica por ali. É depois, numa segunda conversa com o pai, que a situação entra em descontrole. Que ele acusa o pai de ter morto o irmão e que o pai, à beira da morte, na sua cama de morte, no seu leito de morte, não lhe pede perdão, não assume culpa de nada e diz-lhe que a culpa foi dele, filho, do Good Doctor. Pronto, e é nesta altura que ele depois acaba por se vir embora de casa dos pais e acaba por ter um ataque de pânico em que se autoagride a ele próprio quando já está no seu quarto de hotel. Qual é a reflexão que eu quero tirar daqui? Parem de dizer às pessoas que vocês sabem que por alguma razão cortaram relações com pai, com mãe, com avós, com tios, seja com quem for. Parem com aquela conversa, mas é teu pai, mas é tua mãe, mas tens que ir ver, porque tens que fazer as pazes, porque a pessoa precisa de ser perdoada para poder partir em paz. Pelo amor de Deus, vocês não estão a fazer um serviço às pessoas quando lhes estão a dizer isto. Vocês estão a fazer um desserviço, ok? Quando alguém cortou relações com algum familiar, as pessoas têm os seus motivos. Nós não saberemos porquê. Às vezes poderemos saber se a pessoa falou connosco, mas, regra geral, as pessoas têm os seus motivos. Esses motivos são válidos, sejam ou não, para elas são válidos, é a sua percepção dos acontecimentos, portanto, temos que os aceitar como válidos. Tiveram as suas razões, tiveram os seus motivos e possivelmente já fizeram um percurso muito grande para chegar a esse ponto de cortar relações e ter a sua paz. E as pessoas têm o direito a ter a sua paz. A pior coisa que vocês podem fazer é: tens que ir ver o teu pai, tens que ir ver a tua mãe, porque é teu pai, porque é tua mãe. Pai ou mãe é tóxico, abusivo é abusivo, não interessa se é família, se não é. E as pessoas não têm que nada. As pessoas só têm que fazer aquilo que elas se sentirem bem a fazer. Portanto, quando outras pessoas, numa tentativa bem intencionada de ajudar, acabam por forçar esta situação, estão na realidade a fazer um desserviço aos vossos amigos, ok? Há que respeitar as opções do outro e se no fim de vida de uma destas pessoas a pessoa tem o seu direito de optar por não ir, por não estar presente, se já encerrou o assunto, é um direito, é uma opção da pessoa, ninguém tem que dizer nada, muito menos dizer, mas é teu pai, mas é tua mãe. Isto é o pior que se pode fazer a alguém. Por favor, não façam isto a ninguém, ok? Também não vale a pena tentar averiguar as situações, as pessoas quando querem falam delas, se não quiserem falar só temos que respeitar e só temos que apoiar as pessoas nas suas decisões.
Era esta reflexão que eu hoje queria partilhar convosco. Há algum tempo que ando para falar de um assunto que me tem despertado o meu interesse de estudo, que é a parentalidade tóxica. Havemos falar mais sobre isto, mas hoje queria-vos deixar esta reflexão a propósito do episódio do Good Doctor de ontem, que eu achei muito interessante e revi ali uns quantos pontos que são tirados a papel químico dos padrões descritos nestas situações, ok? Havia uma situação paralela no episódio, que era um jogador de FNL, a liga lá do futebol americano, que num treino magoou-se na coluna, teve que ser operado, poderia voltar a jogar, mas em que ele confessa aos médicos: eu nunca gostei de jogar, eu nunca quis fazer isto, eu fiz isto para agradar à minha mãe e para sustentar a minha família. E ele chega àquela fase em que tem que decidir se continua a arriscar a vida e jogar ou se vai fazer a vida dele e viver a vida dele e viver o sonho dele e deixar de jogar. E o episódio acaba com ele precisamente na cama do hospital, já depois da cirurgia ter corrido bem, a chamar a mãe e a dizer: mãe, eu tenho uma coisa para te contar. E o episódio acaba aí. Nós podemos apenas imaginar que ele vai contar à mãe que possivelmente não quer continuar a jogar futebol e que nunca foi aquilo que ele quis fazer. E isto é a segunda reflexão que eu tiro do episódio de ontem. Há um livro escrito por uma enfermeira que eu agora não me lembro o nome, mas depois, se vocês quiserem, eu partilho convosco nos comentários, que fala sobre os 5 maiores arrependimentos que as pessoas têm quando morrem. Ou quando estão à beira de morrer. Ela era enfermeira, se calhar ainda é, não sei, de cuidados paliativos, e ela fez uma lista dos tais arrependimentos. E o maior arrependimento que ela encontrou foi precisamente as pessoas dizerem que chegaram ao fim da vida, olharam para trás e aperceberam-se que não viveram a vida que elas sonharam para elas próprias, viveram a vida que os outros esperavam que elas vivessem. Portanto, isto é mais uma reflexão. Que vida é que vocês andam a levar? Aquela que vocês querem ou aquela que alguém planeou para vocês, ok? Ainda hoje estava a ter uma conversa com uma pessoa que dizia: o meu pai queria que eu fosse isto ou aquilo, que eu seguisse esta determinada área de estudo, mas eu não quis. E fui seguir a minha via. E isto há uns anos atrás era de uma imensa coragem. Hoje em dia também é de uma imensa coragem, mas hoje em dia penso que já há mais esclarecimento e mais abertura da parte dos pais. De alguns, talvez, de alguns se calhar não. Esta é a segunda reflexão que eu vos quero deixar. Não vamos chegar ao fim da vida e olhar para trás e pensar: bolas, eu queria ter feito outras coisas na vida e não fiz porque andei aqui a seguir o caminho que os meus pais queriam ou que alguém esperava que eu vivesse assim. E pronto. Estas são as reflexões com que eu vos quero deixar hoje. Tenham um resto de boa noite, uma noite descansada, continuem em segurança e vamos fazer pela nossa vida. Ok? Até à próxima.